Boa noite, pessoal. Estamos entrando em live hoje com dois convidados bastante especiais. A doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, entrou na PF em 2003 e atualmente é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, o SINDPF São Paulo, diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo, a DPF São Paulo, e presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, FENADEPOL. É mestre em Segurança Pública pela Universidade Jean Moulin, Lyon 3, na França. Boa noite, doutora Tânia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, né? Doutor Edivandir Félix de Paiva é atual presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, empossado para o segundo mandato em 4 de dezembro de 2009, e sua gestão vai até 2021. Especialista em ciências penais, é policial desde fevereiro de 2002, inicialmente na Polícia Civil do DF. Delegado de Polícia Federal desde 2007. Tomou posse e entrou em exercício na Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Em 2010, foi convidado a trabalhar na Corregedoria Geral de Polícia Federal em Brasília, onde atuou nas coordenações de disciplina e de assuntos internos. Em 2015, foi convidado a trabalhar na Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Coordenação Geral da Polícia Fazendária, onde permaneceu até a posse na presidência da DPF. Boa noite, doutor Paiva, bem-vindo à nossa live hoje, cujo tema central é Polícia Federal. É uma polícia de Estado ou uma polícia de governo? Para começar, eu vou provocar a doutora Tânia, no bom sentido, porque ela acabou de prefaciar um livro que trata justamente da investigação policial e fala sobre a polícia judiciária. E muita gente não sabe o que é a polícia judiciária, né? Que é a polícia civil dos estados e a polícia federal em âmbito federal. Bem, doutora, eu tirei aqui um pedacinho do livro, não vou dar spoiler, tá? Porque eu quero que o pessoal leia o livro, que o conteúdo é maravilhoso, mas eu gostei muito de uma frase que eu li hoje, que diz assim: é diferente escrever sobre a atividade desenvolvida pela polícia com uma visão de dentro ou de fora da polícia. Ou seja, escrever sobre a polícia sem ser policial possivelmente irá ter uma visão diferente da realidade praticada. Assim, mais uma vez, nós, os coordenadores e todos os nossos colegas, nos esforçamos para trazer a visão de cada um a partir da nossa experiência cotidiana. Esperamos, sinceramente, que esta obra lhe seja útil e que, a partir dele, você, leitor, possa ver o trabalho policial a partir dos nossos olhos. A gente sabe que a polícia é muito contestada, né, doutora Tânia? É muitas vezes criticada. Então, eu achei muito interessante a visão desse autor quando ele diz que é diferente quem fala de dentro e quem fala de fora, que a percepção é completamente diferente. Queria que a senhora comentasse, por favor. Boa noite, Narli. Boa noite, presidente Paiva. Boa noite, doutora Cássia, que está acompanhando aqui, e a todos que estão assistindo. E justamente assim, esse problema que a gente apresenta no livro, né? Na verdade, eu prefaciei e o colega desenvolveu toda a análise ali das estatísticas policiais, de homicídio e tal. E tem muita relação com o que você falou. O que acontece? A polícia, ela tem um trabalho, muitas vezes, ali que tem que ser decidido em poucos segundos, com muita rapidez. Por exemplo, num flagrante, numa ocorrência, ou às vezes durante um indiciamento, numa oitiva, numa busca. Tudo tem que ser feito rápido, no calor dos acontecimentos. Ou até mesmo a polícia ostensiva, né, que tem que decidir ali o uso da força, e a própria polícia judiciária também faz uso da força, e tudo de maneira rápida. E justamente por fazer de maneira rápida, é muito fácil quem não está ali dentro da polícia olhar e falar: nossa, mas poderia ter dado tiro de outro jeito, ou poderia ter decidido de outra forma aquela análise jurídica,
né? E o direito, além de tudo, o direito é muito vasto, não é uma ciência exata. Então, quando a gente está falando da polícia, a gente fala da polícia judiciária, a gente fala de uma atividade híbrida, porque ela é policial, uma atividade jurídica também, no caso do delegado, e demanda um conhecimento muito amplo ali de como aplicar o direito àquela situação concreta e fazer essa decisão de maneira rápida, correta e eficiente. Quando a gente fala da Polícia Judiciária, mais especificamente, que é uma das atribuições mais importantes da Polícia Federal, dentre outras, claro, a gente está falando de investigação. E não raras vezes vemos aí outras instituições querendo ter esse poder de investigação, mas a Constituição é clara em colocar as investigações em que a União Federal, o interesse federal, né, resumindo assim, de uma maneira mais prática, ela é muito clara de colocar essa atribuição para a Polícia Federal. E por quê? Porque é o órgão justamente que foi criado com essa finalidade. Então, quando a gente fala assim, de estatística, né, que é o tema do livro, estatística policial, você está justamente mexendo com aquilo que a sociedade, né, que está olhando, acompanhando todo o rumo do procedimento investigativo, que depois desemboca numa ação criminal e tal. Então, muitas vezes há colocações equivocadas de que o desempenho da polícia não é bom tal, mas, na realidade, eles estão olhando o complexo todo ali, toda a fase processual, quando, na verdade, a atividade da investigação, da polícia judiciária, ela acontece na fase do inquérito. E ali o delegado pode, muitas vezes, identificar o autor do crime, ou, às vezes, chegar à conclusão que aquilo não é crime, e isso gera consequências nas próprias estatísticas. Então, esse livro é muito importante justamente porque coloca como fazer, então, uma análise justa, né? E que até eleve o patamar, que mostre que o nosso país não é um país de impunidade, como se fala, que mostre que as apurações são feitas. Agora, há uns problemas processuais, né? Muitas vezes nulidades que são buscadas no exercício da defesa, tá? Uma questão bem mais complexa. Mas naquilo que diz respeito à investigação de homicídios, por exemplo, que é o tema ali do livro, o Brasil tem excelentes polícias civis ali que fazem essas investigações e o desempenho muito bom. E é isso que o livro mostra, né? Faz um raio-x e justamente desmistifica essas fake news que soltam dizendo que a polícia não tem, a polícia judiciária não tem bom desempenho. Na verdade, tem sim um ótimo desempenho, mesmo com as dificuldades todas. Doutor Paiva, só quer comentar? Podemos passar adiante. Eu só complementar, Narli, boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui dessa live. Boa noite, Tânia, doutora Cássia. Bom, é só comentar muito rapidamente que para o cidadão, às vezes é difícil entender por que uma polícia é diferente da outra, né? Como a doutora Tânia disse, a Constituição Federal dividiu a atribuição policial em duas vertentes, a preventiva, ostensiva, que no Brasil é feita pela Polícia Militar e no âmbito federal pela Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Judiciária, a polícia que investiga os crimes, né? Que a gente na doutrina chama de polícia repressiva. Eu não gosto muito desse termo porque não acho que seja polícia repressiva. É uma polícia que faz a investigação quando o crime ocorre. No âmbito estadual é feito pela Polícia Civil, no âmbito federal feito pela Polícia Federal. Então, apesar de ter várias atribuições definidas na Constituição, tão importantes, né, o carro-chefe da Polícia Federal é fazer investigação. Então, nesse mapa aí das polícias, é esse o posicionamento da Polícia Federal. Certo. E eu também peguei aqui um pedacinho já do descrito pela doutora Tânia, que prefaciou o livro, que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, em rigoroso estudo intitulado Relatório Analítico Propositivo, atesta que a taxa de resolução de inquéritos relacionados à corrupção pela Polícia Federal é de mais de 94%. Presta bem atenção, pessoal, 94%. O que comprova que a ação da instituição é eficiente. Neste sentido, mencionamos indispensabilidade do controle interno de coleta e análise dos dados sobre a solução de inquéritos, que é realizado pela Polícia Federal desde 2015 e divulgado no relatório de gestão anual.
Na análise realizada internamente, a Polícia Federal apurou, em média, mais de 70% de resolução de inquéritos, dados publicados, inclusive, pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, da DPF nos últimos 5 anos. Com relação à Polícia Civil Paulista, explicando os dados a que teve acesso, o autor elucida que, em 2017, a taxa de resolução de homicídios dolosos era de 69,6%, seguindo uma tendência de crescimento de quase 15% em menos de uma década. Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse, porque, na verdade, eu achei muito interessante esse dado, porque os ditos especialistas em segurança pública têm o hábito de dizer que a resolução de casos é muito pequena no Brasil. Então, eu acho que isso aqui desmente profundamente esse conceito. Eu gostaria do seu comentário. Exatamente, Nari. Isso que você fala é muito importante, porque por muito tempo, talvez por uma cultura da própria polícia, de não se expor tanto, devido aos, né, aos trabalhos, a natureza do trabalho policial ser mais sigilosa, eu acredito que por causa disso, por muito tempo, não se expôs tanto à sociedade a realidade dos dados estatísticos. Ficavam mais interna corporis. Eu me lembro quando eu comecei a discutir esse assunto com o próprio colega que é autor desse livro, quando ele estava estudando, ainda se preparando, o doutor André Howie, a gente comentava, né? Puxa, por que São Paulo não divulga, tem uns resultados tão bons do DHPP? Então, acho que a gente passou por uma era, uma fase, um momento, em que a polícia fazia bons trabalhos, mas isso não era colocado, não era exposto à sociedade. E, aos poucos, começaram a perceber, né, que se não fosse feito isso, as notícias manipuladas, ou às vezes até nem com tanta maldade, mas aquelas notícias pessimistas sobre o desempenho da polícia, elas foram se sobrepondo. Então, acho que aí houve uma conscientização dos gestores de todas as polícias, né, para colocarem esses dados explicitamente. Então, eu me lembro que no Rio de Janeiro eles não publicavam, eles tinham até bons dados, né, ficaram muito tempo sem publicar nada. E aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a fazer um quadro lá, um relatório anual que eles têm, começaram a colocar quantos indiciamentos de homicídios estavam acontecendo e tal. Então, acho que daí houve essa noção, né, de que se a própria polícia não apresentasse esses dados de desempenho, coisa que já na Europa já acontecia há muito tempo, né, no curso que eu fiz em 2011, já dentro do curso deles já falavam muito de estatística, da importância de mostrar esse trabalho, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, um inquérito, uma investigação, ela não chega realmente numa identificação de autoria, mas na verdade porque o fato não era criminoso. Porque pode acontecer uma investigação começar porque havia uma suspeita de alguma coisa, mas já numa análise dos fatos, uma análise jurídica, aquilo não era crime. Então, como que você faz com esse dado? Você diz, então, que a polícia falhou? Não foi uma falha da polícia. Na verdade, é a realidade fática que não era motivo para você forçar um indiciamento de alguém só para aumentar o número de indiciados. Então, passou-se, então, a fazer um filtro ali daquilo que chegava na polícia e que tinha esse resultado, de repente, de não ser crime. Então, isso é um resultado positivo. E, por outro lado, os indiciamentos, naturalmente, né? Então, como um caso elucidado também, obviamente. E aí também vem a questão também dos casos em que talvez não se achou uma autoria tal, que é natural acontecer também. Tem casos muito difíceis, por mais que se pesquisem imagens, dados de computador e tal, muitas vezes não se consegue comprovar aquela autoria, ou às vezes até o investigado já morreu, porque passou o tempo, aconteceu alguma coisa. Então, são várias nuances, né? Então, o que eu acho que acontecia nos dados anteriores, eles eram meio superficiais e acho que se baseavam muito nas condenações criminais, só que o processo, que nem eu falei no começo, o processo demora e tudo, então geravam uma interpretação de que, né, uma interpretação de que a polícia não ia bem, enfim. Então, acho que houve uma evolução, realmente, uma maior transparência das polícias de revelar ali os seus dados estatísticos. Doutor Paiva? Bom, eu acho que mais do que uma tentativa da polícia de saber ou de mostrar quais são os resultados, ela atende, essa divulgação de resultados atende o princípio da publicidade.
É necessário demonstrar à sociedade quais são os resultados de uma polícia. E se esses resultados forem ruins, é possível que em alguns aspectos, ou algum período seja ruim, identificar quais são as causas. O que ocorreu? Por que a Polícia Federal começou a fazer essa contagem? Porque a gente via muito alguns discursos dizendo que falou-se muito em 8% de elucidação de crimes no Brasil e ninguém dizia qual era a fonte. Eu desafio a todo mundo que fala de 8% a dizer de onde veio esse número, com base em que falam desse número. E aí a gente falou, peraí, mas dizem que é 8% nos crimes de homicídio. A Polícia Federal não faz não faz investigação de homicídio, é muito raro. Né? Nossas investigações, que são crimes federais, que atingem a União, o interesse da União, são outras. Então, nós falamos, olha, precisamos, até como organização, entender quais são os nossos resultados. E aí, a partir de 2015, a Polícia Federal começou a fazer essa contagem, fazer essa apuração. E de lá para cá, os nossos números nunca baixaram de 70% de elucidação de crimes, de resolução de inquéritos. Então, quer dizer, o nosso modelo funciona, né? Tem bons resultados, e a partir desses resultados a gente pode pensar em o que pode ser melhorado, que é esse o objetivo de qualquer polícia, é prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Muito bem. Então, agora vamos ao assunto, o coração dos movimentos, que é a Lava Jato. Então, eu vou lançar aqui, Cássia, você fica à vontade, tá? Para você perguntar aí, você, né? Você faz parte aí do movimento que apoiou imensamente a Operação Lava Jato. A Cássia é de Maringá, mas não poucas vezes veio dirigindo de Maringá até Curitiba, então é uma pessoa muito próxima e apoiou bastante, não só a Força-Tarefa, como também a Polícia Federal. Doutor, eu vou passar para o senhor um pouquinho agora, vou deixar a doutora Tânia tomar um fôlego, e eu queria fazer uma pergunta. É fato que a Operação Lava Jato conseguiu aproximar e fazer com que a população entendesse melhor o que era a Polícia Federal e qual o seu papel? É fato que ela que a Operação Lava Jato se tornou uma operação muito famosa. Em alguns momentos se falou da Lava Jato como se ela fosse, inclusive, além da instituição, né? Mas também é fato que a Polícia Federal já vinha fazendo grandes operações há um bom tempo. Né? Nós tivemos operações anteriores, com a investigação do Mensalão, tivemos investigações que derrubaram esquemas no judiciário, né? Eu não veio à cabeça aqui, talvez a doutora Tânia até lembre do nome da operação, né? Pegou o juiz Rocha Matos, que faleceu recentemente, né? Então, grandes operações a polícia fez durante todo o período, principalmente, eu acredito, da virada do século para cá, ficaram mais famosas, talvez pela metodologia e pela divulgação na imprensa. Então, a Lava Jato, como pegou o maior esquema de corrupção da história, se tornou um ícone dentro das investigações e acredito que vai ser estudo de caso para muitos e muitos anos nas polícias judiciárias. E também, né, doutor Paiva, eu acho que a Polícia Federal ela começou a ser melhor entendida pela população, porque se via muito a Polícia Federal longe, lá na fronteira, tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de pessoas, né? E com essa questão da corrupção tão forte como foi a Lava Jato, porque teve muitas outras, como o senhor falou, Anaconda, Boi Barrica, enfim, Furna da Onça, tem uma porção, até tem uma musiquinha que fala todas elas, mas infelizmente eu não sou muito boa de decorar essas coisas. Mas, enfim, a Lava Jato, ela apenas, vamos dizer assim, ela conseguiu juntar um grupo tão grande de corruptos que ficou com uma marca indelével, né? Mas, de qualquer maneira, parece que a população começou a entender o real papel da Polícia Federal e esse papel veio para perto da sociedade, porque parece que a Polícia Federal era uma polícia distante. A gente quase nem via, né, a Polícia Federal. E com a Lava Jato, a gente via
o pessoal da Federal na cidade, entrando em prédio de empresa, de casa de gente. Então, na minha percepção, aproximou também a Polícia Federal da população. Certamente, né, Arli? Você é a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Sobre o quanto vocês interpretaram a atuação da Polícia Federal, entenderam muitos desses jargões que nós utilizamos na polícia, né? Falamos aí de colaboração premiada, de mandados de busca e apreensão, de condução coercitiva, né? Que são jargões jurídicos e que não era muito comum do dia a dia da população, né? E a Lava Jato trouxe tudo isso para a sala do cidadão brasileiro. E com isso, graças a Deus, graças ao trabalho dos delegados de Polícia Federal e de suas equipes, demonstrou um trabalho bastante técnico da Polícia Federal. Ela não somente ficou conhecida, mais conhecida pela população, como passou a ser também admirada. Então, doutor... Narli, posso fazer um adendo? Eu queria perguntar para eles o seguinte, a partir de 2020, de 2019, a população foi para as ruas massivamente, lutando pela polícia, pela Lava Jato, pela elucidação de crimes, de uma camada da sociedade que antes, para o público em geral, era inatingível, né? Então, nós somos cheios de esperança que o governo atual fortalecesse todas essas políticas, inclusive operações dentro da PF que haviam sido desnaturadas com o tempo, né? E que isso viria com muita força. Foi uma decepção muito grande, que nós não constatamos isso, pelo contrário. O que o público, que as pessoas que foram para as ruas estão constatando, depois de 1 ano e meio praticamente de governo? Que houve uma intervenção política nessas questões todas, porque estavam incomodando. Longe de mim ter razão nesse argumento, o que eu quero chegar é o seguinte: em 2009 foi protocolada uma PEC sobre autonomia da PF, né? Autonomia administrativa, até financeira, né? E eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa autonomia, se vocês entendem realmente que é necessária, porque o público, em geral, sente que houve uma invasão até em investigações que estavam ocorrendo, né? Como que seria? Será que essa autonomia mudaria essas questões? Quer começar, e o que cada um de vocês acha a respeito disso? Essa pergunta é sempre atual, né? A gente fala que parece aquele filme lá que a história vai sempre se voltando, mas às vezes uma vez por ano, 3 vezes por ano, essa discussão ela fica forte, justamente porque a Polícia Federal, embora tenha um trabalho muito impactante, muito importante, né, até na proteção, né, da União Federal e dos direitos ligados a isso, né? O que acontece? Às vezes, justamente por não ter uma blindagem, uma proteção institucional, como possui, por exemplo, o Ministério Público, a Polícia Federal fica sujeita a... Eu não sei se eu diria interferência, porque agora, né, até objeto de investigação, então é algo objetivamente que está no inquérito, né, se houve ou não interferência, mas sujeita a pressões externas de toda forma. E essas pressões, elas podem se materializar ou com substituição de diretores, ou até mesmo com o corte de recursos, como a gente já viu, sutilezas, né? Sutilezas que foram acontecendo, corte de 100 milhões de reais, que causa, isso foi no governo anterior, que causa um impacto muito grande na rotina da polícia, enfim. Então, essa PEC da autonomia, ela não vem à toa, ela não vem por acaso desde 2009, justamente porque a Polícia Federal sentiu muitas vezes essas pressões, essa dificuldade foi só aumentando. Houve um período que houve realmente um investimento muito grande na instituição, concursos e tudo, entrou bastante gente, uma geração nova, mas a cada ano que passa, né, claro, mexendo com pessoas poderosas, independente de serem políticos ou não, mas há sempre uma reação. Então, a gente sente uma resistência que, às vezes, apresentam justificativas, a Narli viu lá no Congresso Nacional, justificativas que não são nada jurídicas, né? Eles manipulam um pouco ali, dizem que tem medo, receio, que a polícia é um corpo armado, mas como diz o doutor Guilherme Werner lá
nas palestras dele, né? Nenhum tiro foi disparado pela Polícia Federal nesses casos de combate à corrupção, aos esquemas de desvio de verbas públicas. Então, ser um órgão que pode fazer uso da força não significa que use efetivamente essa força, que seja isso que vai atrapalhar uma autonomia institucional. Isso é pretexto, né, que alguns utilizam. Enfim, então a polícia precisa, sim, de autonomia. E não se trata de independência, não é para se tornar um poder, um quinto poder, né? Não, é simplesmente você proteger a instituição para que consiga funcionar, independente do governante que esteja ali no momento. Então, é muito importante que essa pauta volte ali, que seja votada, que seja discutida na CCJ e ande na Câmara. Bom, Cássia, respondendo objetivamente, a autonomia da Polícia Federal é fundamental. Todos esses fatos aí, eu não vou eu não estou decepcionado, eu já estou acostumado, na verdade. Em várias e várias eleições, seja lá quais foram os vencedores, nós tivemos um discurso antes e na prática foi diferente. E eu não falo só do governo federal, nós temos, inclusive, pessoas que defendiam a autonomia da Polícia Federal durante e antes, até bem antes das eleições, e depois que foram eleitas, não falaram uma palavra sobre a autonomia da Polícia Federal. E por que ela é importante? Por que o cidadão comum tem... a gente precisa dizer isso ao cidadão comum? A Polícia Federal faz investigações que chegam todos os dias aos mais poderosos do poder, que detêm poder político e econômico, né? A Lava Jato é um grande exemplo disso, mas outras operações chegam e batem a porta dos governantes, dos aliados, dos inimigos, dos governantes. É corriqueiro. E o que isso gera? Isso gera uma pressão. Há um sentimento de que é possível evitar que a Polícia Federal faça esse tipo de operação que atrapalha politicamente qualquer governo. Então, como que a gente faz para impedir ou para, pelo menos, não ter especulações? Porque as especulações sobre a atuação da Polícia Federal também prejudicam a Polícia Federal, prejudicam a credibilidade da Polícia Federal. Quer ver algo que mais irrita um delegado? É quando começam a falar, mas será que a Polícia Federal agora é a polícia do fulano ou do ciclano? Eu costumo sempre dizer, a Polícia Federal não foi a polícia do Lula, não foi a polícia da Dilma, não foi do Temer, não é a polícia do Bolsonaro. E não é a polícia do Moro, não foi a polícia do Jungmann, não foi a polícia do Cardoso. A Polícia Federal é uma polícia de Estado, uma polícia do Brasil, em que nenhuma ideologia que vier a comandar o país poderá dizer, olha, a partir de hoje a Polícia Federal não vai mais trabalhar. A Constituição diz que é um órgão permanente e ela vai continuar trabalhando. E para a gente ter garantia de que tanto essa credibilidade como a atuação específica da Polícia Federal será feita independentemente de quem esteja sentado na cadeira da Presidência da República ou em todos os seus correligionários do governo, como é que a gente faz isso? Precisamos de mandato para o diretor-geral. Nós estamos no 4º diretor-geral em 2 anos e meio, gente. É muita coisa, né? Até do ponto de vista, imagine se isso fosse uma empresa, já tinha quebrado. Porque se você muda o comandante todo ano, muda muito a atuação da polícia. Como resultado, é difícil até de apresentar. Nós precisamos que esse diretor-geral seja escolhido, ao menos dentro de uma lista que possa ser apresentada. Olha aqui, presidente da República, hoje nós temos os delegados tais e tais, que estão aptos a serem diretores-gerais da polícia. Aí você, de acordo com o seu governo, a seu plano de governo, você escolhe o que estiver mais adaptado a esse plano, né? E precisamos das autonomias. Autonomia administrativa. Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal não pode sequer nomear os cargos internos da polícia. Os diretores e os superintendentes são todos nomeados pelas áreas políticas do governo. Então, com tudo que ocorreu, com essas trocas, que é bom dizer que não ocorreu somente agora, como eu disse, em 2 anos e meio, nós estamos no 4º diretor-geral. Ela vem ocorrendo e ninguém garante que daqui a um tempo não se troque novamente, né? Somente com esses mecanismos. Na Constituição, na legislação, que será possível. Eu vi, inclusive o doutor Moro, que é alguém por quem eu tenho um respeito e uma consideração, acho que é um cidadão brasileiro
de muito valor, mas que sempre disse, olha, eu dou autonomia para a Polícia Federal. Nós não podemos depender de um cidadão dar autonomia à Polícia Federal. A autonomia da Polícia Federal tem que decorrer da legislação, porque decorrendo da legislação e da Constituição, ninguém vai se aventurar em não segui-la. É isso que nós brigamos há mais de 10 anos e estamos aí tentando pautar de uma vez por todas esse assunto. Então, o povo fica perdido nisso tudo, porque a maioria é leiga, não sabe nem... o pessoal não sabe nem dividir essa questão da polícia de Estado e não de governo, então ficam perdidos nas narrativas. E é importante que a gente pergunte isso para vocês, para que essa live ela vai atingir muita gente que nos segue. E muita gente tem dúvida por onde recomeçar. E eu acho que a pauta da autonomia da PF, da autonomia, inclusive da indicação da lista tríplice, né? de uma lista de pessoas capazes e com histórico de trabalho dentro da instituição para coordenar tudo isso é fundamental. E é importante que as pessoas percebam que são muitos problemas, são muitas situações, mas que a gente tem que começar a colocar pautas bem palpáveis, bem concretas. Então, é isso. Então, precisa dessa PEC aprovada? Então, vamos pressionar para que os nossos representantes comecem a se mexer. Não vai adiantar nada, porque eles não vão querer a polícia trabalhando contra eles. Ora, uma hora a gente consegue trocar isso tudo e mudar. O que a gente não pode é desistir e achar que não tem jeito de mudança. Então, a gente tem que transmitir um rumo para essas pessoas, vamos colocar nas nossas pautas. Autonomia é fundamental. E também, né, doutor Paiva, é importante citar que a autonomia que os senhores colocam, ela não prescinde dos controles que a Polícia Federal já tem sobre si. Inclusive, essa autonomia é pautada pelas convenções como a de Palermo, né? Ou seja, não é uma vontade de alguém da Polícia Federal. Existe um consenso a nível internacional de que essa autonomia é que faz a polícia ter toda essa possibilidade de trabalhar com segurança e sem sustos, de saber que amanhã ela continua dentro daquele esquema e que ninguém vai ser punido por fazer o seu trabalho. É isso, Nelly. É muito importante isso que você falou. É muito importante deixar claro para a sociedade que a Polícia Federal, nós, delegados, nós não queremos independência. Nem pensar. Eu li numa das páginas da DPF ontem, vocês não vão se manifestar sobre a decisão do STF, que a Polícia Federal não podia entrar no Congresso Nacional ontem para cumprir o mandado. E eu respondo da seguinte forma: decisão judicial, você cumpre e recorre. Se você tiver tempo de recorrer antes de cumprir, tudo bem. Mas não há como não cumprir uma decisão judicial dentro do Estado Democrático de Direito. Você pode criticar, você pode dizer que a decisão está equivocada, mas você não tem a opção de não cumprir. Porque se tivesse, seria independência. E não é isso que a Polícia Federal quer. A Polícia Federal quer a autonomia desse mandato, dessa escolha por lista, de possibilidade de escolher todos os cargos internos serem escolhidos por esse diretor-geral, para que os cargos internos não sejam loteados politicamente. A Polícia Federal não pode ser loteada politicamente nunca, nem por nenhum tipo de ideologia. As pessoas perguntam muito, Narli, a Polícia Federal não tem autonomia? A Polícia Federal tem uma cultura institucional forte e faz o seu trabalho. Entretanto, nós chegamos à conclusão que é necessário proteger o entorno da investigação, para que chegue o dinheiro, para que alguém que esteja envolvido politicamente não esteja ocupando um cargo em que ele vai proibir de chegar os recursos para fazer a investigação, de tirar uma equipe de um delegado, de não deixar o dinheiro para pagamento dos custos dessa investigação. Então, ter também a proteção dessa polícia, dessa especulação diária, de se a polícia de ciclano, beltrano ou fulano. Então, tudo isso é necessário, por isso a autonomia é necessária, mas não é uma autonomia desregrada. Até nós propomos, além dos controles que já existem sobre a investigação, que é o controle do Ministério Público, que não vai mudar nada, o controle
da defesa, o controle do judiciário, o controle da imprensa, o controle das entidades da sociedade civil organizadas, todas elas exercem um controle sobre a atuação da Polícia Federal. Mas nós propomos ainda mais, nós propomos que, ao criar o mandato do diretor-geral, criemos um contrato de gestão desse diretor-geral, situações previstas na legislação que se ele incorrer, ele será afastado, né? Porque, digamos que seja um diretor-geral que esteja com desempenho muito ruim, não esteja atingindo índices mínimos em nenhuma das atividades da Polícia Federal, e que ele esteja envolvido em algum escândalo, em alguma acusação muito grave, há que se ter meios que essa pessoa, dentro desse mandato, possa ser afastada, né? Como há em todos os outros cargos. Então, nós queremos níveis de autonomia, mas com todos os controles. Nós também somos contrários a órgãos superpoderosos, sem controle nenhum, que vão, em vez de resolver problemas no país com investigações chegando aos culpados, vão desestabilizar a sociedade brasileira, porque não tem controle. Cássia. E cria um outro monstro daí, não é, doutor? Porque se ele não tem o controle interno ou medidas ou caminhos que alguém possa exercer sobre um mau desempenho, ele se transforma num quarto monstro, além de todos esses que a sociedade já está tendo que absorver. É que para vocês que estão de dentro, é diferente do público que vê as situações pela mídia, né? Nós vemos uma grande frustração, porque para vocês, como o senhor disse, troca governos, a gente já está acostumado com as trocas. Há 2 anos e meio houve uma troca. Mas para nós, para o público em geral, a impressão que se tem é que tudo se envolve com a política, uma alteração de peças convenientemente feita, né? E que desanima muito as pessoas. Mas eu compreendo a proposta. Eu não sei se a PEC de 2009 possui esse mecanismo. Eu desconheço, confesso aqui que eu não li a PEC, tá? Eu não lembro se foi mencionado a respeito disso. Eu não sei se essa PEC tem um mecanismo de controle que o senhor mencionou. Mas, pelo menos, eles poderiam pôr em votação para poder melhorar a PEC original e realmente adicionar ou não essas... Mas nada se faz, engaveta, e 2009 já foi há muito tempo e nada mudou. Então, dá uma sensação muito, muito triste. E nós que coordenamos movimentos, pessoas, estamos lidando diariamente com as insatisfações delas, e vocês estão num outro patamar. Nós, às vezes, não temos uma palavra muito de esperança para passar para as pessoas, sabe? Fica bem desanimador. Mas agora a gente tem um norte aí que é com relação à PEC. Vamos tentar colocar nas pautas que a gente luta também nas ruas. A pauta, não conseguiu passar da CCJ ainda. Isso é uma coisa muito séria, Cássia. Nós entregamos, né, doutora Tânia, mais de 500 mil assinaturas da sociedade civil em apoio a essa PEC e nada foi feito. Eles simplesmente nos enrolaram. Inclusive, eu fui chamada de analfabeta, de ignorante, porque disseram que a gente tinha assinado uma coisa que a gente não sabia. Eles misturam independência com autonomia e não vai para frente. É impressionante. Nós estamos acompanhando. E não... Desculpa, Cássia. Eu estou com a PEC 412 aberta aqui, ela é bem curtinha. Inclui um parágrafo primeiro no artigo 144 da Constituição e coloca assim: uma lei complementar organizará a Polícia Federal e prescreverá normas para sua autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí depois, com as seguintes funções institucionais, né? Ou seja, é tudo muito simples. Uma lei complementar ainda vai, né? Uma lei orgânica, no caso,
ainda vai tratar de detalhes, tá? Mas fica garantida ali na Constituição autonomias, as 3 autonomias. Agora, essa parte que você falou é uma dúvida recorrente das pessoas, então vou só mencionar aqui, reforçando o que o doutor Paiva falou, que a Polícia Federal é um dos órgãos mais controlados que existem, os órgãos públicos, porque passa pelo o trabalho, né, na investigação, passa pelo controle do Ministério Público Federal, algumas vezes estadual, se for um crime eleitoral, o controle do Poder Judiciário, a própria OAB, a advocacia que acompanha ali os investigados que são intimados, eles têm poderes ali de acompanhar a investigação, de pedir a vista dos autos, tirar cópia dos autos. Tem também o controle do Tribunal de Contas da União, da CGU, que é a Controladoria Geral da União, e essa autonomia, ela não revoga nenhum desses controles, né? Essas coisas conseguem funcionar da mesma maneira que hoje, né? Não há uma mexida nisso. O que se protege é o orçamento da polícia, as decisões administrativas, as normas da PF, não fica dependendo do ministro do momento, né? Com tanta troca de ministro, a gente vê as normas mudando. Às vezes normas não tão relevantes, mas de vez em quando pode ter um impacto, assim, a criação de uma delegacia, o fechamento de uma delegacia de combate à corrupção. E também a questão não só das normas, mas das nomeações, né, que dependem da autorização ali do governo. Então, essa autonomia, ela não é aquele bicho de 7 cabeças, como alguns pintaram, né, que a gente vê até com certas más intenções. Enfim, é só essa ressalva. O que é fundamental, Cássia, você falando de texto, hoje eu já não me apego mais tanto ao texto literal da 412. O que nós queremos é que ela saia da CCJ, porque sem sair da CCJ não haverá debate sobre o que é importante e o que não é importante nesse momento para a questão de autonomias da Polícia Federal. Saindo da CCJ, nós conseguiremos construir um texto que seja ideal para o momento. É uma PEC que foi escrita em 2009, e de lá para cá nós passamos por tantas situações que, inclusive, corroboraram, né, confirmaram a necessidade de mais autonomia à Polícia Federal, que é possível que nós precisemos dar uma mexida no texto, adequar, deixar o texto mais exato, né, quais são os níveis, criar esse já que há um medo do próprio parlamento de criar um órgão superpoderoso, vamos balizar, então, quais são as balizas que podem ser feitas para que haja um controle sobre essa autonomia. O que nós não podemos ficar é na mesma, porque é isso que hoje o Congresso Nacional diz por meio de seus líderes. Nós não chegou no momento ainda de falar sobre esse assunto, não chegou no momento ainda de pautar esse assunto. Mas quando será o momento? Né? Será quando? Nunca vai existir um momento mais claro do que os que ocorreram nos últimos anos. Eu quero lembrar que nós tivemos um ministro da Justiça que saiu que foi o ministro Cardoso, que saiu dizendo que estava sofrendo pressão de partidos políticos para mexer na Polícia Federal. Depois nós tivemos um ministro que saiu dizendo que ia mexer, que ia mudar a Polícia Federal no primeiro cheiro de vazamento. Depois nós tivemos agora uma mudança efetiva no comando da Polícia Federal, sem grandes explicações de quais as motivações. Então, quando será o momento de discutir medidas de proteção para que a Polícia Federal não viva uma crise a cada momento como esse? Não parece ser do interesse da classe política que esse momento seja agora. E quanto menos autonomia, menos eficácia talvez tenha, para ele seja mais conveniente, e é a impressão que o público em geral tem, né? Agora, nós estamos todos enclausurados em função de uma pandemia, mas vai chegar um momento em que nós vamos para as ruas, de novo. E eu pedi para a Narli até tocar muito nesse assunto, porque muita gente não entende a questão. Foi feita uma narrativa dizendo que era maléfica essa autonomia. E foi muito legal o esclarecimento que a doutora Tânia colocou, o doutor colocou para esse fim. E nós queremos provar, nós queremos dizer o seguinte: precisa dessa mudança, tem que sair da CCJ, e essas pessoas são nossos representantes. Até quando nós seremos subrogados às vontades dessas pessoas? Né? Até quando a população será escrava da subrogação das atitudes dessas pessoas? Então, nós queremos ditar essas pautas, nós queremos pressionar esses políticos para que façam
o que a sociedade acha e entende justo, né? Nós, como eu disse no início, todos nós que estamos envolvidos em movimentos, somos líderes nacionais ou locais, estamos extremamente frustrados, porque nós temos a sensação de um retrocesso gigantesco, tá? Vocês que estão de dentro, talvez tenham percebido isso várias vezes com mais tranquilidade. Nós não. Nós apostamos muito no governo atual e nós esperávamos muito mais do que ele está nos entregando, tá? Para nós, ele está entregando a destruição do que a gente tinha como objetivo, que era o fortalecimento da PF, fortalecimento das operações, com autonomia, né? E valorização das pessoas que trabalharam nesses procedimentos todos. E não é nada disso que a gente está vendo. Então, por isso que é bom saber, eu nem sabia onde estava. Olha só, eu sou uma pessoa minimamente com conhecimento. Eu não sabia nem que estava parado na CCJ ainda. Então, Narli, eu acho que tem que fazer parte, acho que tem que fazer mais lives esclarecendo a respeito, com perguntas das pessoas que vêm aqui nos questionando. Pergunta simples, por que não pôde vasculhar o escritório do senador do Serra? Né? Por que eles foram impedidos? Né? Por quê? Justamente porque a PF tem as limitações que as normas impõem, né? Não foi bom, seria bom que ela tivesse total liberdade para agir, porém tem que se seguir a decisão judicial, né? o superior. Eu estou preocupada com uma outra situação também, que é o seguinte, nós estamos começando a ver uma transformação muito perigosa, que é o seguinte: a APF, o Ministério Público e alguns ramos do Judiciário, eles estão sendo colocados como os bandidos da coisa. Sim. Quem roubou e quem surrupiou o dinheiro público está sendo colocado como o herói, aquela pessoa que não fez nada, né? Quando você tem a retirada do doutor Valeixo, eu vou falar particularmente porque eu conheci o doutor Valeixo, tá? Quando você tem a retirada do doutor Valeixo por excesso de competência, porque não tinha nada que justificasse a saída dele, então, para mim, como cidadã, para mim fica assim, por excesso de competência. Ele estava trabalhando bem demais. Aí você vê um Gedel indo para casa, um cara que guardava em casa 51 milhões em malas de dinheiro, quando você vê outras pessoas como Queiroz fazendo dancinha na varanda, usando tornozeleira eletrônica, né? Quando você vê foragido da justiça ganhando prisão domiciliar. Desculpa, doutor Paiva, desculpa, doutora Tânia, eu não sou do direito, da área do direito, mas não sou burra. Eu vejo aí uma quebra do princípio democrático. Eu vejo aí uma instabilidade jurídica. Eu estou vendo que a lei está sendo jogada no lixo e está se fazendo uma inversão de valores, né? Até quando esse pessoal, por exemplo, da Polícia Federal, vai suportar passar por esse tipo de constrangimento, que é um constrangimento. Pessoas que se preparam, pessoas que estudam, pessoas que têm um amor especial ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto, a probidade administrativa, trabalham efetivamente para o Brasil e que estão sendo sufocados por uma corrupção política. Então, é de se preocupar realmente com essa... desculpa, doutor, mas eu outro dia escutei um senhor já idoso, doutor Modesto Carvalhosa, que ele falou que agora só falta o poste mijar no cachorro, que a gente já viu de tudo um pouco. Então, nós, como sociedade civil, precisamos e queremos levar aos senhores, à instituição, o nosso apoio, não é não, Cássia? Essa peça não pode ficar mais parada. Esse tempo todo na CCJ, ela não andou nada nesses anos todos. É um absurdo isso. Narli, só um adendo também, que eu acho que eles não vivem a realidade, o mundo que nós vivemos. Nós vivemos o mundo do ativismo. Então, assim, em centenas de grupos de WhatsApp, centenas de grupos, de tudo quanto é rede social, tentam construir de dentro para fora narrativas de que a polícia agiu com excesso.
de forma ilegal. O juiz agiu de forma ilegal plantando provas. O promotor também foi excessivamente fugiu dos limites legais para fazer a investigação. E aí eles tentam cavar uma narrativa de que toda essa cadeia está contaminada e os bandidos que foram condenados por essas investigações e esses processos, essas sentenças, viram santos da narrativa, né? E viram apoiadores de governo. E essas pessoas vilãs. Então, assim, há uma satisfação de inconformidade, de raiva dessa situação no geral, essa tentativa de inversão de retóricas, de realidade tão grande por parte do povo que nós convivemos, que eu não sei qual o resultado disso ainda. Eu não sei quando vai explodir isso, mas em algum momento vai, porque o povo ele tem um limite para ser enganado, né? E quem coordena as massas, quem está envolvido com essas pessoas, já percebeu que essas pessoas vêm acordando paulatinamente quanto a essas atitudes. Se é ruim para nós, simples mortais, né, que somos só ativistas, imagino para vocês que estão de dentro, vendo tudo isso, tendo que aceitar tudo isso, e muitas vezes calado, porque ainda pode infringir alguma situação administrativa, né? Como é o caso do Deltan, que parece que hoje saiu um novo procedimento administrativo contra ele, simplesmente por ele ter criticado uma atitude. Desanimador, né? Desanimador e, assim, frustrante. A impressão que se tem, eu até conversei esses dias com o Moro, a impressão que se tem é que nós voltamos a estaca zero de 10 anos atrás. A impressão que o público geral tem. A Tanaeli estava presente, foi isso que nós falamos. E o que fazer? Né? Recomeçar. Por isso nós estamos tentando aqui, sem ter condição intelectual de computador, de live, de nada disso, tentando recomeçar para formar opiniões, para fazer as pessoas enxergarem a verdade. O mundo da Polícia Federal, a parte jurídica e administrativa, interna, é muito distante do povo que está aqui fora. Mas eles percebem que tem algo errado, que assim não dá para ficar. O que está errado? E o que a gente pode, como sociedade civil, ajudar a Polícia Federal? Ajudar outras entidades que estão tentando fazer o que nós esperamos que elas façam. É por isso a nossa iniciativa aqui hoje. Eu acho louvável a discussão desse assunto, até numa live com o pessoal do Vem Pra Rua, eles me pegaram até de surpresa, né, com umas perguntas muito próximas ao que você está falando. Eu acho que, assim, por um lado, a gente tem que separar a política e o trabalho técnico que é feito pela Polícia Federal. É claro que algumas vezes aquilo fica entalado na garganta dos profissionais que trabalham no tripé lá no Ministério Público, no Judiciário, até porque são operadores do direito e não concordam, como o doutor Paiva, mas se não concorda tem que recorrer, né? Eu acho que muitas vezes também um operador de direito que está ali ligado diretamente a investigações e que tem a sua imagem ligada a operações importantes, tem que ter uma certa cautela com o que fala. Até para isso que existe a entidade de classe que representa cada um desses, justamente para que não se misturem as coisas, né? Imagina se nossos colegas das investigações saíssem colocando certas opiniões fortes políticas, né? E perderia credibilidade ali no seu trabalho de investigação. Então, na Polícia Federal, acho que há um pensamento muito forte, assim, de separar as coisas. Mas muito do que vocês estão falando, assim, tem a ver um pouco com aquilo que eu ouvia muito a expressão lá do estelionato eleitoral. E aí, o que cabe ao cidadão? Cobrar daquele político que se elegeu com uma determinada bandeira e não está sendo coerente com aquela bandeira, cobrar uma postura dele, porque depois vai ter uma outra eleição e vai acontecer isso de novo, mudam os nomes, mudam as peças no tabuleiro, mas o problema se repete. Então, acho que muito tem a ver com o senso de democracia, né? De que não se encerra naquela votação no dia da eleição, que a pessoa clica ali e vota, e até uma decisão difícil, né? Eu sempre, o dia que eu vou votar, eu fico assim, no último minuto ainda analisando coisas e tal. Então, o cidadão, ele tem que continuar acompanhando aquele político que ele votou
e cobrar dele. Hoje em dia, com rede social, a coisa mais fácil que tem isso. Agora, sem discursos de ódio também, porque não adianta falar, tal política é mentirosa, ela mentiu, ela falou. Não, você tem que convencê-lo, porque bem ou mal ele afirmou lá atrás, aquele político falou lá atrás que ia fazer tal coisa. E, de repente, na votação lá sei lá, no projeto de lei de abuso de autoridade, a pessoa teve uma postura incoerente com aquilo que ela defendeu, tem que ser exposta. Então, isso que eu acho legal dos movimentos, né, quando fazem plataformas ali que expõem, olha, esse cara aqui prometeu tal coisa, está fazendo o oposto. Eles têm muito medo disso. Então, acho que o cidadão tem um poder muito grande, os movimentos, então, nem se fale, de colocar isso à tona. E se o político não está no caminho, né, eles têm ainda mais 2 anos e pouco pela frente, e geralmente no ano eleitoral eles ficam mais bonzinhos, entre aspas, esse é o momento de cobrar mais ainda, né? Porque ainda tem 2 anos para, de repente, corrigir coisas que não está fazendo muito bem. A imprensa tem um papel importantíssimo, a imprensa livre, que até outro dia a imprensa estava sendo muito criticada e tal. E agora acho que está num momento até bom, se for parar para pensar. Eu acho que as coisas estão se equilibrando novamente. Eu sinto um certo clima de paz. Eu tenho até medo de falar isso, mas acho que a gente está num momento bom para avançar. Eu acho que se as pessoas pressionarem os políticos, os agentes públicos também, claro, mas eu acredito que dá ainda para reverter isso que aconteceu recentemente. Eu acho que e dá para avançar, para não ficar aquela sensação que a gente está pior do que 10 anos atrás. Uhum. Durante um período aí, a Narli até acompanhou, doutora Cássia, nós fizemos alguns simpósios pelo Brasil inteiro de combate à corrupção. E lá a gente já dizia que depois da Lava Jato nós teríamos provavelmente algumas reações. Nós perguntamos isso ao ministro Barroso, num dos eventos, perguntamos ao próprio então o juiz Sérgio Moro, né, como é que fazia para fugir de uma reação que provavelmente viria, né? E a gente está vendo. Ninguém é bobo, está vendo que o Congresso aprovou legislações que dificultam a investigação, nós estamos vendo decisões, que é importante dizer, não é só o governo, não. Tá? E aqui eu não tenho nenhuma pretensão de defender nem de acusar o governo. Eu estou dizendo que não é só o governo. O Congresso Nacional acabou de aprovar um pacote anticrime de que pacote anticrime não tem nada. Ele dificulta a investigação. O Judiciário tem tido decisões que limitam as investigações. Os mecanismos da Polícia Federal, que a Polícia Federal sempre utilizou em investigações, foram cortados, muitos deles. E o que é impressionante, eu sempre dou esse exemplo, apesar de ser um pouco polêmico, mas eu gosto de dar esse exemplo. Quando nós algemávamos os traficantes, os bandidos com pouco recurso, ninguém nunca se incomodou com algemamento. No dia que nós colocamos a algema num banqueiro, não se pode mais algemar, sem ter uma grande justificativa. Quando nós fazíamos condução coercitiva da pessoa que está lá no interior, humilde, ninguém nunca se incomodou com isso. Se incomodou quando nós fizemos a condução coercitiva de um ex-presidente da República. Enfim, assim é o país, infelizmente, assim está a nossa cultura. E muito provavelmente vai continuar sendo assim. E o único jeito de realmente tentar mudar as coisas é cobrando, como a doutora Tânia está fazendo. E entendendo quais são as medidas práticas e objetivas que podem proteger as instituições dessa vontade permanente de todas as matizes de ideologia político-partidária, de falar, não, eu posso, eu quero controlar a Polícia Federal, eu quero controlar a Polícia Judiciária. Né? Se nós não identificarmos esses projetos e lutarmos para que eles sejam aprovados em algum momento, nós vamos sempre estar nesse rodízio. Eu quero lembrar, a Narli sabe bem disso, nós tivemos pessoas que foram eleitas parlamentares defendendo em palcos da DPF a autonomia da Polícia Federal com o mesmo ou mais entusiasmo do que eu e a doutora Tânia estamos falando nesse momento. Infelizmente, assim que foram eleitas, eu tive debate com a mesma pessoa na televisão e ela defendendo que os cargos da Polícia Federal eram do presidente da República e ele mudava quando quisesse. Infelizmente, isso ocorre e só tem um jeito. O eleitorado que
decidiu seu voto por conta daquela defesa deve cobrar, né? Eu não tenho esse aspecto de desânimo, não, porque acho que as coisas são cíclicas. E só a população mesmo com a sua cobrança e o seu voto consciente pode modificar, né? Só não é característica nem desse nem daquele grupo político. Todos que chegam ao poder querem controlar todos os órgãos que podem trazer problemas políticos para eles. É verdade, é verdade. A gente viu muita gente mudar a casaca depois que ascenderam ao poder, né? E eu quero dizer ao doutor Paiva e à doutora Tânia que nós, como movimento, né, da sociedade civil, nós vamos buscar uma alternativa, né, Cássia? E vamos tentar fazer uma força-tarefa para que essa PEC, não necessariamente com esse texto, mas a ideia dessa PEC, que a gente possa efetivamente lutar para que ela passe pela CCJ, porque é uma excrescência que uma coisa tão simples e tão óbvia fique travada na CCJ e não possa seguir adiante. Então, nós nos comprometemos, eu estou falando, né, no caso, pelo meu movimento, mas eu vou criar uma força-tarefa e nós vamos pressionar os senhores deputados para que eles tenham vergonha na cara e deixem essa PEC passar da CCJ para que ela, pelo menos, consiga andar dentro da Câmara. Porque é vontade da população, é vontade da sociedade civil, né? Ninguém pode concordar em apoiar aquele que rouba o dinheiro público. E eu digo sempre, doutor Paiva, o seguinte: quem não rouba, não devolve, porque não tem o que devolver. Se essas pessoas e essas empresas estão fazendo acordos, seja acordo pessoa, seja acordo de leniência das empresas, e estão repatriando recursos, é porque eles roubaram. Porque senão eles não teriam conta na Suíça, nas Ilhas Caimãs, no Panamá ou em outros lugares. Então, se eles estão devolvendo via acordo, seja ele qual for, eles estão automaticamente declarando o quê? Que roubaram. Ninguém pode questionar um apartamento lotado de mala cheia de dinheiro. Não tem o que discutir. Porque se chegar aqui na minha casa, só vai encontrar gato. Eu não tenho dinheiro nenhum. Eu nunca vou ter a Polícia Federal às 6 da manhã na minha porta, porque eu roubei nada. Pode vasculhar as minhas contas que está tranquilo. Agora, se eles estão devolvendo, e são bilhões, é porque eles roubaram. E a Polícia Federal está fazendo o papel dela. Ela não está perseguindo ninguém. É importante que as pessoas também parem com essa cultura de que a polícia está perseguindo. O máximo que a polícia... Mas esse negócio da perseguição, Narli, para nós é até tranquilo, porque já chamaram a Polícia Federal de petista, já chamaram a Polícia Federal de PSDBista, já disseram que ela é bolsonarista. Então, enquanto estiverem falando assim, é sinal que a Polícia Federal está indo onde a corrupção está ocorrendo. É óbvio que na época que o PT era o governo e tinha o cofre na mão, ele era o alvo potencial de desvios. Era o potencial praticador de desvios, porque você não desvia dinheiro que você não tem alcance. Né? Agora, com o governo atual, é óbvio que, tanto no governo federal quanto nos estados, que investigações vão chegar a pessoas que têm o cofre na mão nesse momento. E em vários locais. Então, enquanto a Polícia Federal estiver sendo assim, rotulada, está protegendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está tudo bem. O nosso grande problema é quando a Polícia Federal for ser vista mesmo numa opinião mais geral da maioria do cidadão brasileiro, com a polícia de um governo. Aí que a gente vai direto para o tema da nossa live, né? A Polícia Federal jamais poderá ser uma polícia de um governo, né? E aí,
precisamos dessas aprovações para proteger, para que ela não seja mesmo. Se a Polícia Federal tivesse hoje, com a PEC 412 aprovada e regulamentada, quem queria discutir tantas mudanças na Polícia Federal em tão pouco tempo? Quem queria discutir se o governo está ou não está mandando na Polícia Federal? Né? Nós já teríamos as proteções. Enfim, e é só essa maneira. Quero deixar assim, uma mensagem de otimismo para o pessoal que acompanha o teu grupo, que acompanha o teu público, né? Que a Polícia Federal, há uma cultura institucional na Polícia Federal que delegado não deve se envolver com ideologia, delegado tem de ser, delegado e policiais federais devem ter a técnica, a aplicação da técnica, a aplicação do direito, fazer investigações independente de quem vá atingir. Não se deve vibrar porque ele atingiu fulano ou ciclano, e sim ficar orgulhoso de ter feito uma investigação bem feita e técnica. Né? Eu acho que isso é uma garantia que nós podemos dar para a população. Né? Agora, a água mole imperadora tanto bate até que fura. É necessário proteger a instituição, porque as pressões vão existir sempre. Cássia, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria. É interessante que hoje a maioria das pessoas elas não tem essas informações. Né? Então, assim, para você transferir ou movimentar qualquer quantia acima acho que de 10 ou 20 mil reais num banco, você tem que assinar um monte de documento lá, um monte de papel falando de onde veio, para onde vai. Ok. São encontrados 50 milhões, acho que foi 50 milhões de reais dentro do apartamento do cidadão. 51, para ser mais exato. 51 milhões, e ele é liberado, assim, com a maior facilidade, e nada é feito. Essa sensação de que o crime compensa, a gente estava esperando essa sensação há um tempo, com as nossas esperanças, né? E agora, claro, nós não temos nem saída, nós não podemos nem usar ao luxo de dizer, vou jogar toalha, vou mudar de país, que hoje, até para sair do Brasil, não é tão simples mais. Então, nós vamos continuar batendo nas pautas, né? Que a gente tem que prosseguir, tem que cobrar, nós vamos continuar com as mesmas pautas, e só que fica aquela sensação ruim de que não foi muito produtivo chegar até aqui e se deparar com tudo isso novamente, né? A gente enfrenta nas redes hoje uma divisão muito grande entre pessoas que apoiam incondicionalmente um governo e outras conscientes que querem cobrar qualquer que seja o governo. Então, é uma luta, porque esse pessoal que apoia incondicionalmente, que é pago ou não, que é robô ou não, tem um poder de convencimento e de influência ainda. Então, nós estamos lutando há meses para dizer, você elegeu uma pessoa que vai sair, ela está há um tempo lá. Então, você tem que cobrar essa pessoa. Olha, ele prometeu isso, ele não está fazendo isso. Você está cobrando? Você é petista. Então, nós estamos sofrendo preconceito por simplesmente falar para as pessoas, cobrem. Então, esse político aqui, doutor Paiva, que se elegeu com a bandeira da autonomia da Polícia Federal, nós sabemos quem são. Ele não traiu só a PF, ele traiu também nós, os eleitores deles. Porque nós acreditamos nele, que levantaram essa bandeira, que iam para as ruas conosco, nos nossos caminhões, dizendo que ia, quer dizer, surfaram nas nossas bandeiras, nas nossas intenções, e chegaram lá e jogaram. E o que a gente está falando para o povo? Vamos cobrá-los. E uma parte do povo ainda embriagada, ainda dormindo, não querendo admitir a realidade, se nega a fazer isso. Então, nós também estamos enfrentando uma batalha, não é mais unificado como era há 2 anos, 1 ano e pouco atrás. Nós estamos enfrentando uma guerra diária, nós somos atacados diariamente, eu, a Narli, todos os líderes, todo mundo que ousa falar, cobrem o político, olhe, vai lá e cobra. Além de sermos bloqueados
nas redes pelos próprios políticos. Também na prática estamos sendo bloqueados. Estamos bloqueados no Twitter, em Facebook. Ousou falar mal do político, ousou cobrá-lo publicamente, você é bloqueado. Então, as tecnologias são maravilhosas, desde que essas pessoas fossem íntegras, coerentes e soubessem nos responder e dialogar conosco. Não é o que está acontecendo. As cobranças estão vindo de caminhões e eles simplesmente bloqueiam. Então, eu estou explanando isso, doutor e doutora Tânia, para vocês entenderem que se não está forte ainda a nossa luta, é porque nós também estamos enfrentando problemas. E contra o nosso próprio povo, que ia para a rua conosco, levantar essas bandeiras. Né? Parece que teve uma lavagem cerebral, uma idolatria. Mudou, né? Mudou completamente. Antes nós íamos por pautas. Hoje, essas pessoas se negam a ir por pautas, idolatram o político e nos acusam de sermos os mentirosos. E essa é a situação na prática que nós estamos enfrentando. Então, o que a gente está fazendo com isso? Lutando. Nós estamos lutando diariamente com as mesmas táticas que nós usávamos na época do governo Dilma. Né? Não, gente, olha, isso aqui é essa história, mas ó, a verdade é essa, olha aqui a fonte, olha, e vamos aos poucos, trabalho de formiguinha, né, Narli? Tentando mudar toda essa situação. Para nós também não está fácil. Deixa eu só falar uma coisa aqui para animar todo mundo. Vocês estão recebendo, assim, nos comentários, milhões de parabéns. Viva a Polícia Federal, somos todos Polícia Federal. Eu acho que essa injeção também de carinho vocês precisam, porque vocês não desanimam, vocês estão contra tudo e contra todos, ou quase todos, né? Fazendo um trabalho reconhecido internacionalmente. Eu até queria falar um pouquinho do Aeroporto de São Paulo, né, que foi uma outra maneira também que a Polícia Federal começou também a ser conhecida por aquele trabalho, né, de tráfico de drogas também, da entrada ilegal, né, que também muita gente não lembrava ou não sabia mesmo. Então, foi também um ponto de aproximação com a população e tem dado, assim, bastante visibilidade também à Polícia Federal, então que foi uma ótima iniciativa e a gente queria mandar um abraço lá para os agentes, né, que trabalham lá no aeroporto e que é reconhecido também um dos aeroportos mais operantes significativamente de apreensão de drogas, né? Então isso é muito bacana e esse carinho mesmo aqui de quem é do povão que está assistindo e que está mandando essas vibrações bem positivas para que vocês persistam, continuem e saibam que vocês não estão sozinhos, que não é só a liderança de movimento, tem muita gente que descobriu a Polícia Federal e que continua apoiando e desejando que vocês tenham essa autonomia, tenham esse fortalecimento para fazer o trabalho constitucional, que é o trabalho de vocês. Combate à corrupção, combate ao tráfico de armas e drogas, combate ao tráfico de pessoas, ao tráfico de animais silvestres, enfim, uma gama muito grande que a Polícia Federal atua, né? Gente, como nós já estamos com quase 1h20 de live, eu vou passar, né, aqui para a gente ir encerrando, mas eu não posso deixar de fazer aqui, né, o chamado para o 3º Simpósio Internacional de Segurança, que vai acontecer em Brasília, nos dias 19 e 20 de outubro, e cujo tema é as inovações tecnológicas no combate à criminalidade. Né? Então, vamos convidar aí os delegados, o pessoal da segurança pública, né? Vamos sair de casa em outubro, se Deus quiser, essa pandemia já foi embora, e vamos, então, participar e retomar esses debates, todo esse encontro presencial, né? E que as pessoas se animem e não desanimem, porque o muito importante é essa união também, né, dos estados, né, doutor Paiva, de fazer um trabalho conjunto com a Polícia Federal. Eu sei que o doutor Ponte estava fazendo esse trabalho, junto com as polícias dos estados, né? E a gente deseja que esse trabalho continue, que essa integração continue,
Inclusive, só falar rapidinho que foi justamente o banco de dados genético que fez desvendar um crime aqui em Curitiba, a menina colocada dentro de uma mala, e que foi esse banco de dados genético que nós conseguimos, depois de mais de 15 anos, descobrir o autor do crime. Então, que isso é uma coisa importante, que essa integração é muito importante, e dizer que o pessoal da Polícia Federal é top de linha quando se fala em TI, porque muita gente pensa que a Polícia Federal ainda usa lupa para investigar, né? E a Polícia Federal hoje ela é muito bem estruturada na área de tecnologia da informação. E muita gente não sabe disso. Então, é muito importante apoiar a nossa Polícia Federal para que ela não desanime e continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho de muita qualidade. Vai lá, doutora Tânia, primeiras mulheres. Para se despedir, né? Vamos encerrar, porque já está ficando um pouco longa a live, né? Opa, agradecer a todo mundo que assistiu ou que vai assistir depois lá no Facebook. A gente sabe que muitas vezes dá um desânimo, né? Quando a gente vê aquele trabalho hercúleo, de repente indo por água abaixo. Mas acho que a gente já passou por fases mais difíceis, né? Eu me lembro daquelas operações Castelo de Areia, Satyagraha. Hoje a gente vê que os trabalhos estão mais sólidos. E tantas fases aí da Operação Lava Jato, agora esses desmembramentos aqui desdobramentos em São Paulo, em outros estados, né? Não naquela velocidade que era antes, o que é natural, mas sabemos que vários colegas aí estão dedicados, empenhados. Enquanto a gente está aqui falando, certamente tem gente em casa aí trabalhando, analisando, né, materiais apreendidos. É um trabalho muito complexo. A gente espera que o governo se sensibilize, então logo se formem esses novos policiais na academia de polícia em breve, são os guerreiros aí também, sonhadores que querem entrar na polícia e colaborar. Então, que em seguida já abram um concurso para preencher tantos cargos vagos, né? Porque uma instituição também que encolha sem a devida composição dos cargos é uma instituição fraca. Então, são vários pontos, né, desse prisma aí do problema da autonomia. Então, espero que o governo se sensibilize. Parece que nessa área eles se sensibilizam. Então, a gente fica de olho e cobrando no papel de entidade de classe, né, de representante de classe, e agradecer vocês aí dos movimentos que sempre apoiaram essa bandeira e sempre acompanharam, porque vocês são os olhos da sociedade, né, de uma parte da sociedade, as pessoas que estão mais antenadas aí acompanhando tudo. Às vezes tem dia que parece que a gente vai infartar, né, de tanta coisa que acontece e a gente fica assustado, mas a gente não pode perder a esperança, não. E quando eu vejo a tia Nali, eu falo para as pessoas, não tem desculpa. Às vezes a pessoa fala assim, hoje não deu mesmo, né? Hoje não dá, não sei. Aí eu penso, peraí, a tia Nali, né? Carinhosamente conhecida como tia Nali, é a prova disso, que não tem limite. Então, a pessoa quer fazer as coisas, não adianta ficar inconformada e ficar só no sofá ali, não, tem que fazer alguma coisa assim. Então, muito obrigada aí, e uma honra poder participar aqui desse debate. Eu quero agradecer Narli, Cássia, Tânia. Foi um bate-papo muito proveitoso. Eu quero dizer a vocês que estão sentindo uma divisão agora, que isso é cíclico. As pessoas que defendem as pautas e defendem as ideias e a valorização das instituições vão sobreviver. Em outros momentos históricos vão olhar para trás e dizer, eu fiz o correto, eu defendi o correto e eu venci. Porque assim ensina a história. Nós não estamos... A Polícia Federal não é uma polícia da esquerda, nem da direita, nem do centro, nem do partido A, B ou C. É uma polícia de Estado que quer fazer um trabalho técnico, republicano, reconhecido internacionalmente. É essa a missão da Polícia Federal. Os delegados e os demais policiais federais estão comprometidos com esta missão. A interpretação que é feita nesse momento de atribulação, tenho certeza que a história fará o julgamento correto do que é e da importância que é a Polícia Federal e as demais instituições. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e tenho certeza que estão no caminho da defesa do Brasil e das instituições. Isso é o que mais importa. O país não sobrevive sem instituições fortes. Então,
mais uma vez, obrigado por participar, por me convidar a participar dessa live, levar a palavra e a representação dos delegados de Polícia Federal e que a Polícia Federal seja cada dia mais forte. Muito obrigado a vocês dois, né, meus queridos amigos, né, e, enfim, o pessoal brinca, né, que de tanto eu perturbar eles, eu já sou delegado honoris causa, né, porque realmente eu falei, não convida que eu vou, porque eu aprendi que do céu só cai duas coisas, chuva e avião. Então, se a gente quer alguma coisa, a gente tem, arregaçar a manga e fazer acontecer. E não tem desculpa não, viu, doutora Tânia, porque ou você quer ou você não quer. Não tem essa história de ficar no sofá com a sua geladinha do lado e achando que a coisa vai funcionar, não. O negócio é partir para cobrar, para apoiar e para fazer acontecer. Então, eu nada mais fiz do que cumprir a minha missão cidadã, né, de ser cidadã plena, que está na Constituição, inclusive. Nem inventei nada, eu só estou cumprindo a Constituição tanto quanto os senhores. Eu só cumpro aquilo que está dizendo. A gente tem que fiscalizar, a gente tem que cobrar, e é isso que nossos movimentos querem fazer. Então, agradeço imensamente, colocamos os nossos canais à disposição para alguma divulgação, alguma informação, e também dizer a vocês que nós passamos o vídeo institucional da Academia Nacional de Polícia, o vídeo de 2017, né? Nós passamos numa outra live aqui, fizemos uma pequena homenagem, e vira e mexe nós estaremos passando de novo o vídeo para que as pessoas entendam como é o trabalho da Polícia Federal. Aquele vídeo é muito interessante e agradou bastante também para quem não é tão próximo, né, a entender o brilhante trabalho da Polícia Federal. Então, conte sempre conosco, e eu vou pedir para a Cássia, então, dar o ok final dela. Olha, primeiramente, eu estou, assim, muito feliz, muito agradecida com a presença do Dr. Paiva e da doutora Tânia. É uma forma das pessoas, os réis mortais, entenderem um pouquinho da parte de dentro, de quem está de dentro, do olhar de dentro. E, claro, nós estamos numa fase agora que nós já nadamos tanto que basta a gente não fazer mais nada para se afundar. Então, não é da nossa natureza morrer afogado, e nós vamos continuar nadando, nós vamos continuar, pelo menos os líderes e a maioria das pessoas que eu conheço, vão continuar seguindo. E, doutor Paiva, tudo que o senhor falou no final a respeito do que se espera da PF, do que se espera da valorização das instituições, é tudo que nós queremos. Nós queremos isso. Então, a nossa ansiedade, nossos anseios vão de encontro ao que vocês querem. E pode ter certeza que nas próximas manifestações, em nossos canais, nós vamos bater muito forte na questão da autonomia. Novamente, nós vamos desenterrar essa questão. É uma questão de honra para nós. Nós queremos isso. A sociedade quer isso. E nós vamos até onde conseguirmos ir com essas pautas. A não ser que nos deportem do país, nós vamos continuar reclamando, exigindo e cobrando deles. Eu agradeço imensamente essa conversa de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes de encerrar, eu queria mandar 2 abraços aqui, que eu não posso deixar de mandar. O primeiro abraço é para minha querida sobrinha, né, a doutora Raquel Kobayashi, está aí assistindo a gente, e para o doutor Leiro, que é o organizador do Simpósio Internacional, uma pessoa muito querida também, e a gente não pode deixar de falar. Representando todos os que assistiram aqui à live, eu dou o meu abraço ao doutor Leiro e à doutora Raquel, queridos que estão aí nos prestigiando. Gente, Deus abençoe a nossa Polícia Federal e uma boa noite, um bom descanso a todos. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.